a gente começou, né? Tá. Porque aí quem entrou no horário não pode se atrasar por quem não conseguiu ainda, tá bom? Tá. Ok, fica à vontade. Bom, vamos lá, vamos começar um pouquinho falando, na verdade, sobre como essa live nasceu, né? Como é que a gente parou aqui e veio para essa comunicação com vocês. Mês passado eu fiz uma reciclagem, e aí, para quem não sabe o que é reciclagem, é você fazer o mesmo curso que você já fez, que você já é formado. E aí eu fiz uma reciclagem do meu curso de Reiki. E, enfim, né, comecei a ver a parte burocrática da coisa, que é o quê? Quando o Reiki foi aprovado no SUS, o ano que o Reiki surgiu no mundo, e eu comecei a ligar as coisas assim na minha mente e pensar, meu Deus, por que as coisas ainda estão tão lentas? Porque daqui a pouco vocês vão compreender o porquê que eu estou falando sobre essa lentidão, certo? Por que as coisas estão tão lentas? Para mim que trabalho e sei os benefícios das práticas, eu fico pensando assim, nossa, todo mundo deveria ter acesso. E se está autorizado há tanto tempo, por que não está sendo? E fiquei com esses questionamentos a respeito do rei, certo? Até que no outro dia, como o universo liga as coisas, eu vi uma postagem desta maravilhosa que está aqui na live comigo, falando sobre uma conquista que ela tinha conseguido para a SAMU. Certo? E aí, daqui a pouco ela vai explicar mais sobre o que exatamente. Uma conquista que ela tinha conseguido, e assim, ligando a prática da terapia à SAMU, certo? E assim, para mim, já foi a materialização de um questionamento que eu estava me fazendo, assim, na noite anterior. Cadê essas coisas, né? De uma forma mais abrangente. Porque até então, essas coisas sempre saem mais, assim, em destaque, né? Nas capitais dos lugares. Mas eu, por exemplo, não moro numa capital, né? Como a Patrícia falou de João Pessoa, que ela já veio aqui de Pessoa, eu moro na cidade vizinha, que é Campina Grande. E assim, aqui eu já soube que tem em alguns postos de saúde, não são todos, em alguns poucos, porém eu ainda, né, naquela falta, nossa, cadê as práticas, né? E, enfim, vi essa postagem de Patrícia, fiquei assim, absolutamente apaixonada. E na mesma hora, eu pensei, eu tenho que fazer uma live com ela. Ela tem que falar sobre essas coisas para as pessoas têm que saber que as práticas estão disponíveis para qualquer um. E de uma forma que assim, está chegando e as pessoas vão ser pegas de surpresa porque estão desinformadas. Então, enfim, sou amiga da filha, né, de Patrícia, e entrei em contato com a Jéssica, que está aqui na nossa live, e falei, mana, tu acha que a tua irmã topa, que a tua mãe topa fazer uma live comigo? E aí ela, claro, tenta lá, fala com ela. E aí falei com a Patrícia pela primeira vez, gente, nunca tinha se falado. Eu a segui pelo fato dela ser terapeuta, eu ser amiga da filha dela, e, enfim, segui, fui atrás dessa mulher e joguei já a ideia para ela. E prontamente, com essa simplicidade e esse sorriso maravilhoso, ela me acolheu super bem. Rapidamente fizemos uma reunião e estamos programando, na verdade, essa live há mais de um mês, certo? E nós estamos conversando sobre ela. Eu já falei para ela várias vezes, comecei falando no story anterior e eu vou falar mais uma vez. Esse tipo de live é utilidade pública. Porque é o tipo de live que informa as pessoas dos benefícios que elas têm e elas nem sabem. E aí trazer uma pessoa, né, que está infiltrada, que trabalha dentro de um hospital, que trabalha no núcleo da SAMU, não poderia ser mais perfeito. Porque eu posso conversar com você sobre a teoria da coisa, mas Patrícia vem com a experiência, fora tantos anos que ela tem aí na enfermagem. Então, assim, essa live, ela nasceu, na verdade, de um fruto do universo. Porque eu, enfim, achei essa postagem, tive esse insight de fazer a live e prontamente fui falar com ela, certo? Então, só para vocês entenderem como é que chegamos até aqui.
Vou dar a palavra agora à Patrícia, para que ela se apresente para vocês de uma forma sucinta e, Uhum. enfim, para vocês conhecerem um pouco do trabalho dela, das funções dela e, enfim, e o que ela quiser falar, porque aqui ela está em casa, sinta-se à vontade, viu? Ai, tá joia. Ô, Bruna, é um prazer, o prazer é todo meu, né? E quando você fez o primeiro contato, eu achei muito interessante, até porque a gente não tem a dimensão do que a própria rede social, onde alcança, né? E aonde a gente alcança, aonde que a gente chega. E foi muito interessante e muito gratificante até. Até assim, no momento em que eu estava muito envolvida com todo o processo, a gente acaba não se dando conta da dimensão das coisas, né? Uhum. E aí foi assim uma satisfação, um prazer, gratidão, né? Você é uma linda, iluminada, não tenho dúvida de tudo que você imagine, que você deseje, que você cocrie, não tenho dúvida que você vai alcançar, tá? Ai, E falando um pouquinho de mim, na verdade, eu sou formada há 26 anos, né? Eu sou enfermeira, e durante muitos anos já passei, né, por hospitais privados, foi o meu começo de carreira, né? E depois eu fiz concurso público e passei, enfim, hoje eu sou funcionária pública, né? Sou servidora pública, eu sou enfermeira no estado e na prefeitura, né? Salvador, Bahia, né? Então, o estado da Bahia e a prefeitura de Salvador. No estado, foi onde eu comecei todo esse processo, né? Então foi muito interessante até você estar falando essa questão do SUS, né? Então a gente tem uma Organização Mundial de Saúde já que recomenda o uso dessas práticas terapêuticas, né? Não só para os profissionais da área de saúde, que é o meu público-alvo, mas para todos os usuários do SUS, né? Que a gente sabe que o SUS ele é um programa fantástico, né? É universal para todos. E foi muito interessante, assim, antes da pandemia, a gente já está aí uns 3 anos quase, né? De pandemia, 2 anos e meio, quase 3. E aí a gente já, antes disso, eu já via despertando, na verdade, essa questão do cuidar para mim é algo muito, muito, muito forte, né? Na verdade, não só pela minha profissão, mas eu acho que em todas as esferas em que eu circulo, o cuidar está muito presente, né? No uhum. núcleo familiar, na vida profissional, enfim. E aí era algo que me intrigava, né? Nossa, a gente cuida somente do corpo físico, né? Então aí vem aqueles questionamentos, né? Da vida, existe vida depois daqui, né? Então o amor que a gente sente, né? Com as outras pessoas se encerram no momento que o corpo físico, né? Então muitos questionamentos começaram a surgir a partir daí. E foi que na Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, né, a CESAB, iniciou um movimento, né? Na CESAB eu faço parte da equipe da saúde do trabalhador Uhum. e a gente começou com essa inquietação, né? Do que a gente poderia estar proporcionando mais, né? Porque eu costumo falar, eu brinco até assim, que o nome do serviço é saúde do trabalhador e não doença do trabalhador, né? Então eu sempre fui muito questionadora em relação a isso e do espaço que isso ocupa, né? Que na verdade o ideal seria que as pessoas tivessem esses conhecimentos, inclusive das questões das práticas integrativas, então daí a importância da gente estar realmente falando muito, publicizando muito sobre isso, porque é muito, muito, muito importante, independente da categoria profissional, independente, o cidadão, né, deveria ou deve ter esse conhecimento para exigir o seu direito enquanto cidadão usuário do SUS, né, do acesso a essas práticas.
né? Porque hoje, infelizmente, como você bem citou, né, em Campina Grande ou na própria Paraíba, isso não é muito desenvolvido. Na Bahia, isso não é muito diferente, apesar de que a gente deu uma avançada nesses últimos anos, de 2015 para cá. Essas situações, né, esses momentos cresceram muito, tanto que a própria CESAB, a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, fez um investimento na formação de terapeutas, né? Então, eu me lembro que o meu curso de Reiki, por exemplo, foi proporcionado pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, né? Então, foi assim um momento muito lindo, fantástico, e nós estávamos assim num processo de pandemia, né? Por pouco esse curso não foi cancelado. A gente teve um curso de reflexologia que não conseguiu acontecer por conta, né, do avanço da pandemia, mas o de Reiki, o de auriculoterapia aconteceram. E a formação de yoga também. Foram as 4 práticas, né, que a gente, porque eu acabei ajudando nesse processo de escolha das práticas que seriam oferecidas, né, o curso. E aí foi muito, muito bacana isso. E a partir daí, né, então a gente tem enquanto falando em profissional de saúde, a gente tem um divisor de águas aí, né, que foi a pandemia. Né? Então a gente tem uma história antes da pandemia e nós temos, eu adoraria dizer que pós-pandemia, mas infelizmente não dá para usar esse termo ainda, né? A gente está aí vivenciando um novo momento que exige muito cuidado e tudo mais. E aí a gente começou a avançar nesse processo. Então, quando a vacinação veio para dar uma fortalecida, né, para o profissional de saúde, que foi um momento em que a maioria das pessoas precisavam ficar em casa, né, e nós, profissionais da área de saúde, não podemos ficar em casa. Né? Então, foram momentos muito difíceis, né, muito trabalho, uma doença desconhecida até então, né? Então, até o próprio equipamento de proteção individual ainda não se sabia direito o que era que tinha que usar para se proteger, enfim, foi muito difícil, né? E aí o SAMU entra também nesse processo muito forte, né? Muitas ocorrências, sobrecarga da equipe, a equipe adoecendo de Covid também, né? Então, até a vacina chegar plenamente e todo mundo ter acesso a essa vacinação, realmente foram momentos muito difíceis. Graças a Deus não tivemos nenhuma perda, né? Então, nenhum colega foi a óbito, né? Graças a Deus, pelo menos no SAMU de Salvador. E no meu outro vínculo também a gente não teve isso. Mas o que é que a gente se depara? No profissional de saúde, né, que antes de ser profissional de saúde é um cidadão, é um usuário do sistema SUS, né? A gente trabalha para ele, mas somos usuários também. E esse reconhecimento é importante. A gente começou a perceber um adoecimento, né? Uma nova pandemia, né? Que se diz que são as questões da saúde mental, relacionadas à saúde mental, né? Então a gente tem as questões da ansiedade, da síndrome do pânico, da depressão, né? Muito forte entre os profissionais da área de saúde. A gente tem o Brasil hoje, infelizmente, é o primeiro no ranking, né? Em número de pessoas ansiosas que sofrem, né? De ansiedade. E isso é muito complexo, né? A gente sente isso muito forte no nosso meio, independente de ser profissional de saúde ou não, a gente tem percebido isso, infelizmente, muito forte, né? Um momento que chegou muito forte. E aí veio a possibilidade da gente implantar, reforçar essas práticas integrativas, né? Que já existiam. Então, na verdade, em algum momento eu acho que a população e nós, em especial profissionais da área de saúde, viramos essa chave, né, de ter esse olhar
né, para uma questão que até então não era muito disseminada por conta da necessidade de sermos muito técnicos, de sermos muito científicos, né, em que as evidências precisavam estar muito bem postas, né? Então, é uma área que realmente a gente tem essa questão, precisamos, obviamente, né, dessa questão. E aí a gente conseguiu, né, é, com todo esse respaldo que a própria Organização Mundial de Saúde nos deu, ao próprio SUS, a Política Nacional do SUS veio endossando toda a veracidade, né, desses processos terapêuticos, a importância desses processos terapêuticos para cuidar não só do corpo físico, né, mas do nosso corpo emocional, espiritual, né? Então isso veio muito forte com a pandemia, né? Eu vou te deixar espaço também para você falar, senão Não, eu fique à acabo vontade. deslanchando aqui, né? De como as coisas aconteceram, né? Então, diante desse quadro, a gente no estado a gente conseguiu estabelecer, né, um ambulatório de práticas integrativas, foi primeiro, né, até por conta desse incentivo que a própria Secretaria de Saúde do Estado da Bahia ofereceu, né, então foi mais fácil, digamos assim, né, então a gente instituiu um ambulatório de auriculoterapia e reiki. E aí a gente vai. É aquela questão, né, que você falou. O universo vai conspirando, a gente vai atraindo pessoas que têm a mesma energia que a sua, que estão dispostas, né? Então, os dispostos se atraem, e eu acho que é uma frase muito, muito bacana e muito real disso tudo. Isso. E aí a gente foi montando uma equipe dentro do próprio serviço, né? Então a gente foi identificando pessoas que tinham esse pensamento, que tinham essa sensibilidade, que tinham esse interesse, né? E aí conseguimos montar com todas as dificuldades que um serviço público tem, né? Então, e essa é uma bandeira que eu estou levantando assim em relação ao SUS, que é o financiamento das práticas integrativas dentro da rede, né? Que a gente ainda não, o SUS ele reconhece, mas não existe uma verba direcionada especificamente para as práticas integrativas ainda, mas a gente vai Ainda. conseguir. Então, a gente conseguiu montar esse ambulatório, né? Então, na verdade, eu me lembro como hoje. Lá no CREASE, que é onde eu atuo, que é um centro estadual, né, de referência à atenção à saúde do idoso, e lá eu faço a saúde do trabalhador, né, dos profissionais que lá trabalham. Inicialmente foi um consultório que ninguém usava, que tinha um ar-condicionado quebrado, então foi, bom, eu vou agarrar esse espaço do jeito que tá, né? E aí a gente vai barganhando, né? E a própria gestão vai vendo a necessidade de ter esse espaço, de oferecer esse espaço, esse cuidado, né? Que acaba sendo um espaço de autocuidado, né? De reequilíbrio energético, né? Então a gente trabalha a respiração, a gente trabalha o controle da ansiedade, né, desses profissionais, e o que resulta, né, numa melhor assistência ao cidadão, ao público-alvo da instituição, né, que são os pacientes, né? Então a gente temos uma coordenadora da farmácia que finalizou a formação dela em yoga. Então, a gente oferece horário de almoço, 2 turmas de prática de yoga, yoga no trabalho. Muito bacana essa prática, né? Então, a gente conseguiu mais 2 colegas que se interessaram pelo Reiki, que fazem parte do ambulatório de Reiki. A gente abre as vagas e as pessoas vão se inscrevendo, a gente vai preenchendo a agenda. É muito bacana. E a auriculoterapia, que acaba sendo assim, é um queridinho. Amo a auriculoterapia. Uma prática fantástica, né? Então, se a gente pensar
na medicina tradicional chinesa, né, do tanto de conhecimento que eles construíram durante milênios, né? Porque a gente está falando de séculos, né? E hoje, que a gente, 2022, a gente está falando nisso como se fosse uma novidade em que muitas pessoas ainda não conhecem, não têm esse acesso, né? E na auriculoterapia, é muito, muito, muito interessante, né? Então, para quem não conhece, é aquela prática em que a gente utiliza o pavilhão auricular, né? Os pontos, né? Que são representados como um microsistema, que quando esses pontos são ativados, eles vão atuar no macrosistema, né? Então, os chineses têm isso muito fortalecido. É uma prática extremamente comum no Oriente, mas aqui no Ocidente ainda é uma prática pelo menos a gente falar de Brasil, né, de Nordeste, ainda é uma prática que tem muito a crescer, não só a auriculoterapia, mas as outras práticas, né? Se a gente pensar que o SUS reconheceu em 2015 29 práticas, né, integrativas dentro do SUS, a gente tem muito ainda a crescer, muito a desenvolver, muita prática para a gente conhecer, né, e praticar e oferecer, né? Porque tem muita coisa ainda, tudo ainda é muito novo, né? Como você falou, então são práticas antigas, na verdade, né? A gente vem com, muitas delas vêm com resgate à ancestralidade, né? E se a gente falar, pensar na fitoterapia, por exemplo, o chazinho da vovó, né? Então, o tanto de cura, você aí com seu chazinho, então, né? É cura, né? Então a gente está falando de cura, a cura não só do corpo físico, não. Né? Eu costumo dizer que a enfermeira vai envelhecendo, né? Então, como eu te falei, eu tenho 26 anos de formada. Desses 26 anos, muito, muito, muito trabalho mesmo, né? E aí, de repente, eu despertei para curar outro tipo de ferida, que eu costumo fazer uma analogia, né? Curar outro tipo de ferida, porque muitos anos cuidando das feridas físicas, né? Então, das questões muito técnicas, muitas questões relacionadas ao corpo físico, necessariamente, né? À doença. E aí a gente começar a pensar por um outro viés, né? O viés da promoção da saúde, da promoção da qualidade de vida, né? Da promoção de um espaço de autocuidado, de autoconhecimento, né? Então, a gente ampliar esse olhar, né? Sair um pouco da caixinha, né? Da caixinha... a gente tem um modelo biomédico, né? Então, tudo é muito biomédico. Então, é o médico, é a prescrição, é o remedinho. E daí vem o imediatismo também, né? Então, eu preciso de algo para agora, né? Então, a gente tem uma cultura muito de remediar, né? E não de prevenir. E as práticas integrativas, elas vêm também com esse propósito, né? De prevenção, né? De autocuidado, de qualidade de vida, porque a gente acaba mexendo com várias outras questões, né? Então, uma técnica simples de respiração, eu costumo dizer isso no SAMU, né? O SAMU a gente vem introduzindo, estamos ainda, né, nesse processo, é o filhinho caçula, bem mais recente, né? Então, e aí eu costumo falar com eles da importância da respiração, né? Que a respiração salva, né? Então, óbvio, a gente respira e estamos vivos, mas você aprender a respirar, né? E aí, se tratando de SAMU, que é um atendimento pré-hospitalar, né? Que a gente chama de APH, isso é extremamente importante, né? Porque quando chega uma ocorrência, que a equipe vai para aquela ocorrência, você não sabe necessariamente o que é que você vai encontrar, né? O ambiente, a gente acompanha aí, né? A violência, a questão do tráfico muito, muito forte, o ambiente é hostil, né? As pessoas hostilizam. Já se foi o tempo em que SAMU era mais respeitado, então a gente tem muitos casos
nesse sentido de violência mesmo, né? E aí desencadeia uma série de outras questões, a síndrome do pânico. A gente tem vários trabalhadores, vários profissionais de saúde, né, que estão com algumas restrições funcionais, justamente por isso, por terem estado, por terem sido expostos a algum tipo de violência durante a prestação do serviço, né, de atendimento pré-hospitalar. Infelizmente, é uma realidade, né? E aí eu costumo dizer, gente, a respiração já salva vidas. A gente fez algumas oficinas de respiração, né? Jéssica, inclusive, contribuiu com sessões de sound healing, né? Que aí depois eu não tenho essa propriedade para falar sobre sound healing, aí seria mais uma questão para ela mesma esclarecer, mas foi muito importante, assim. E vindo de 2 anos de guerra, né? Vivemos um estado de guerra, né? Desde aquelas roupas, né, de astronauta que a gente não conseguia fazer as necessidades básicas, fisiológicas, né? Ir no banheiro, beber uma água, não podia, você não podia se desparamentar. Enfim, momentos muito difíceis. E aí a gente conseguiu. Começamos assim aos pouquinhos, né? Eu fui sair da intervenção, fui para uma posição mais estratégica, né, dentro da gestão, o que me possibilitou, né, a viabilizar a construção do nosso núcleo, que é um núcleo de práticas integrativas do SAMU, que a gente carinhosamente chama de NUPIX. E aí a gente foi, né, conquistando um espaço, a gente foi atraindo, né, a questão do que a gente atrai, né? A gente atraiu 2 colegas terapeutas também, que estão fazendo as práticas, né, nesse espaço, a gente está disseminando, porque a gente ainda tem muito isso, as pessoas não conhecem, não sabem o que é, né? Muitas vezes, quando você fala em terapia, muitas vezes as pessoas imaginam que seja um psicólogo, né, fazer a psicoterapia, né, ou massagem. É muito interessante. Assim, eu quero massagem, né? Então, a gente faz todo esse processo educativo, de orientação, né? Esclarece quais são as práticas que a gente oferece. E aí a gente vai nesse processo de crescimento, né? E com tudo isso, a gente tem o apoio da própria secretaria, da própria gestão dos 2 órgãos, né? Do SAMU e da CESAB, por compreenderem, né? E acreditarem, obviamente, que são práticas efetivas, né? Que são práticas que realmente trazem os resultados, né? Os resultados, inclusive no corpo físico, né? Não só no emocional. E quando é importante a gente destacar isso, né? Que a gente não fala só de intuição. Não é só intuição, né, Bruna? A gente que vem estudando e tudo mais, a gente sabe que não é só, obviamente que não é intuitivo, né? Então a gente tem artigos muito bacanas, né? Precisamos fazer mais trabalhos científicos em relação às práticas integrativas, né? Mas a gente já tem uma série de comprovações científicas mesmo, né? Então a gente tem a aromaterapia, né? O impacto de como ela age no sistema límbico, né? Além do corpo físico, os óleos essenciais, eles ainda fazem toda essa parte, né? Aromacológica, né? Então tem toda uma ciência por trás de tudo isso, né? Então o reiki... Fazendo um adendo, Paty, Sim, sim. rapidinho, Pois não. cada vez mais eu percebo que há profissionais interessados, profissionais da saúde, interessados pelas práticas alternativas. Uhum. Uma pessoa acabou de comentar aqui, ó, Ana Lúcia. Muito interessante essa prática no SAMU. Parabéns. Interessante aplicar nos profissionais da UTI. Sim, Ana sim, Lúcia, sim. ela é uma pessoa da saúde, Sim. inclusive está de plantão hoje, né, Aninha?
Uhum. E tem outras pessoas aqui também que são, como eu falei anteriormente, essa live não é especialmente para um grupo, para um nicho. É Uhum. independente de se trabalhar na saúde ou não. Então, é interessante que Sim. os dois grupos Uhum. participem desse tipo de live. As Sim, pessoas claro. que trabalham na saúde, para perceber que, sim, é maior do que vocês talvez vejam no dia a dia, a possibilidade de trazer mais coisa, porque Sim. a Patrícia está há 26 anos nesse ramo da enfermagem, Uhum. e recentemente comparado aos 26 anos, certo? Sim, claro. Ela conseguiu, né, essa conquista, assim, porque ela está engajada nessa questão da conquista de dois núcleos, né? Um para Uhum. Sambu e outro para O o Estado. próprio que ela trabalha. Então, Sim. assim, é possível você crescer dentro Uhum. do hospital que você já trabalha, por mais que você já esteja acostumado com aquele estilo, né, enfim, da coisa mais para o lado físico Sim. da questão, como a Patrícia bem colocou aqui, né, tem muito essa visão aqui no Ocidente de que a saúde ela está apenas atrelada à questão do corpo físico, porque Uhum. é o que a gente está vendo. Sim. Mas isso vem, na verdade, de um ego muito grande do humano, né? Da gente achar Uhum. que somos os mais especiais do planeta. Então, nós Sim. sabemos de tudo. Tudo tem que passar pelos nossos olhos. Então, Aham. assim, a gente acredita em muitas coisas que a gente não vê, né? Sim. E Sim, aí, sim. e a gente mantém uma fé todos os Uhum. dias. E aí, o Sim. que é diferente com outras coisas? Isso. Então, assim, para que a saúde evolua, as pessoas precisam evoluir, expandir a própria consciência e se Uhum. permitir. Porque eu achei Sim. interessante, quando a Patrícia falou da questão do chá, né, tipo, da coisa da natureza. É uma coisinha que eu acho que todo mundo que está aqui na live, ou quase todo mundo, Uhum. faz, né? Tá nervoso, toma um chazinho de camomila. Tá com dor de cabeça, toma ou alguma coisa da via respiratória, toma um chá de hortelã. Então, assim, Uhum. costume dos ancestrais. Sim. Mas isso, hoje em dia, se chama prática holística, por exemplo. Não se resume Sim. só a isso, óbvio, Uhum. mas também se chama. Sim. Então, assim, é muito abrangente e a gente precisa também abranger o conceito de saúde. Foi a Uhum. primeira coisa que eu aprendi, e eu falei isso na outra live, eu vou repetir aqui. O conceito de saúde foi a primeira coisa que eu aprendi na faculdade de terapia holística a modificar na minha mente. Saúde não está apenas resumido ao corpo físico. Uhum. Nós temos um corpo mental, um corpo emocional, um corpo espiritual, um corpo energético. Então, são Uhum. muitas camadas. Às vezes você Sim. não está com nenhum sintoma físico, mas você está muito triste. E a tristeza, ela pode virar uma depressão, que é uma Uhum. doença. Então, Sim. assim, como assim a gente não está informado? Como assim a Uhum. gente acha que é só uma coisa boba, né? Como Uhum. a medicina, quando não era tão aberta a certas conversações, resumia, né? Assim, Sim. coisa de maluco, ou Uhum. coisa, sei lá, levava logo para o lado também, para o campo religioso. Acho que Sim. isso é uma questão da história da humanidade. Tudo que o ser Uhum. humano não conseguiu explicar, ele Sim. colocou na conta da religião. Isso. Isso aí é coisa ou de doido ou espiritual. Então, Sim. assim, gente, a coisa é muito maior. Uhum. E eu vou deixar a Patrícia concluir o que ela estava falando para Uhum. trazer três dados para vocês entenderem o tempo que já era para isso estar mais firme e por que é necessário Uhum. esse tipo de live, esse tipo de informação. Uhum. Principalmente da parte do profissional que trabalha com a terapia holística, complementar, integrativa, os Uhum. termos, eles se encontram, são termos Sim. familiares. Então, qualquer termo que a gente falar aqui desses Uhum. se encaixam no mesmo local, certo? Uhum. Vai, Paty, retoma a tua palavra. Tá. Não, é só para concluir essa parte, né? De como esses dois espaços surgiram, né? Justamente nesse propósito, né? De promoção de saúde, cuidar de quem cuida, né? Então é muito essa questão. Nossa.
profissional de saúde cuida tanto do outro e quem cuida do profissional de saúde, né? Então, e além das práticas, assim, a gente tem várias práticas que eu acho que seria o primeiro passo de todo cidadão, né? De toda pessoa, que são várias ferramentas de autoconhecimento. Então, a gente não se conhece. As pessoas não se conhecem, não se dão conta, né? Então, a gente entrou numa era digital, numa era virtual, numa era imediatista, né? Em que tudo tem que ter uma explicação e tem que ser para ontem, né? Então, a gente percebe muito isso. As respostas precisam ser imediatas. Ai, chegou uma mensagem, eu vi que a pessoa leu e não me respondeu. Então, tudo isso são gatilhos, né? Então, é importante você se conhecer para você perceber, né? E aí, principalmente da ansiedade, que é a grande vilã do momento, né? Que é o que realmente tem adoecido as pessoas. As pessoas não se conhecem, né? Então, dentro das práticas integrativas, existem ferramentas maravilhosas de autoconhecimento, né? Então, um exemplo, o tarô terapêutico. Gente, é fantástico o tarô terapêutico como uma ferramenta de autoconhecimento, né? E que promove uma série de reflexões, né? Do seu comportamento, dos seus valores, né? Traz à tona questões muito particulares que você acaba não se dando conta, porque a gente vive realmente um momento de muita sobrecarga, de informações mil, né? A gente é atropelado todos os dias, né? Então o dia tá correndo, todo mundo tem percebido, né, que o tempo tá correndo, a gente já tá quase no final do ano, né? Daqui a pouco é Natal, o ano vira novamente, enfim. E aí a gente precisa realmente criar momentos, né? Isso eu acho que a pandemia trouxe um pouco de reflexão, né? As pessoas têm buscado um pouco mais, justamente por terem sentido a questão do isolamento, a questão de você estar mais introvertido, a questão de você estar mais olhando para si, para sua família, né? Então, para sua casa, né? Enxergar a casa como o seu espaço, né? Sagrado mesmo, né? E a importância da espiritualidade em todo o processo que a gente vive e as práticas não têm relação com religião. Muitas delas relacionadas à espiritualidade, que nós precisamos ter, né, esse nosso corpo espiritual desenvolvido de alguma forma. Então a gente fala de energia, né? Várias práticas integrativas trabalham as questões energéticas, né? Algumas trabalham o corpo físico, outras trabalham a espiritualidade, né? Então todas elas no intuito de trazer saúde, saúde no sentido completo, né? O completo bem-estar, seja social, né? Seja em casa, né? Seja familiar, seja pessoal, mas essa que é a grande questão, né, Bruna? Que a gente precisa realmente disseminar mais e mais, e ganhando esse espaço e formando novos terapeutas, né? Então a gente precisa disso, trazer isso muito forte, né? Só que eu me lembrei aqui rapidinho, a gente falando na fitoterapia, né, especificamente, então, o uso dos chás, esses resgates ancestrais, né, de todas essas práticas, o uso da natureza. A natureza é medicina, né? A medicina da natureza. Em Salvador, eu acho que eu cheguei até a comentar com você, né? Que a Prefeitura de Salvador tem um projeto para, em 2023, numa parceria com a Universidade Federal de Farmácia, criar a primeira farmácia verde, né? A farmácia viva da cidade de Salvador, né? Então, nossa, eu já estou aqui. Quando retornar de férias, vou logo buscar esse contato, porque a gente precisa fomentar essas práticas, né? Então, assim, eu costumo brincar, eu sou enfermeira, mas, assim, medicação não é muito meu forte, não. Nunca foi, agora muito menos, né? Então, além de tudo, óbvio que as práticas
como o próprio nome diz, são práticas complementares, né? Então, a medicina tradicional é importante, a ida ao médico, os exames, né? As medicações são importantes, e as práticas entram como complemento, né, de todos esses tratamentos, de todas essas situações, né? Inclusive com casos de redução de uso de medicação, para insônia, né? Então a gente vive um boom muito grande, né, de uso de psicotrópicos, né? As medicações para dormir, para acalmar, para isso, para aquilo. Então as práticas entram como uma ferramenta fantástica, né, na redução da necessidade do uso medicamentoso, né? Então a partir do momento da promoção, né, do autoconhecimento, do autocuidado, então você tirar, né, alguns minutinhos, a meditação é fantástica, né? Traz esse resgate, esse momento em que você está ali focada em si, né? Coisa Sim. que, né, os estímulos externos são muito grandes, então são ferramentas assim fantásticas, né? E que precisam realmente ser disseminadas e fomentadas em todos os espaços, né? Então, dentro das universidades, dentro das escolas, né? Então, tem escolas que já fazem isso, perceberam, né, os seus alunos, crianças tendo crise de ansiedade, né? Então, a prática da yoga com as crianças, a meditação, as respirações são fantásticas e o resultado tá ali, está posto, né? E se a pessoa, né, não acreditar, né, nesses processos, porque a gente sabe que ainda tem, né? As pessoas são muito céticas e precisam, né? É só entrar, dá um Google e busca artigos confiáveis, é óbvio, né? E aí, infelizmente, a gente vive um momento em que tem a questão da má fé, né? Então, acho que em todas as profissões, em todas as práticas, existem, né, pessoas que não fazem uma formação. Então, como a gente já conversou, isso não é intuitivo. Isso é muito estudo, isso é muito conhecimento, isso é muita prática, né? Então, que as pessoas busquem profissionais devidamente habilitados, né, profissionais de confiança, né, para que possam ter realmente as práticas efetivas e os seus resultados também sejam plenos, né? Então, isso é importante a gente falar, né? Com certeza. Quando as pessoas se abrirem mais para as alternativas, e isso eu estou falando numa perspectiva geral, certo? Não é Sim. apenas da saúde. Eu acho que o ceticismo é um direito de qualquer pessoa, Sim, mas claro. a exclusão em nome, eu acho que vem de um ego e geralmente, o que a gente mais vê é um ego que é mal direcionado. A gente está vendo muitas pessoas, e claro que a gente pode se colocar também junto dessas pessoas em algum momento da nossa vida, porque nós somos humanos, mas a gente vê muito mais querendo ter razão do que ouvir as outras. Então, assim, essa questão da empatia, ela nunca foi tão necessária. E Sim. aí, as terapias integrativas, porque isso é uma empatia. Vocês que estão que a Patrícia está falando aí, Patrícia teve a sensibilidade de perceber que os amigos dela, que são funcionários do hospital, estavam passando por problemas, que inclusive ela, porque a gente que é terapeuta também, a gente não está ilesa de passar por depressão, enfim, por ansiedade, a gente não está ilesa. A Sim. diferença é que a gente Somos humanos, né? com certeza, e a gente pode aplicar em nós mesmos. Essa é a diferença. Às vezes uma pessoa que está nesse estado, ela não sabe nem por onde começar. A terapeuta, ela tem que mas ela não está ilesa de passar por isso. Então, assim, eu acredito que as pessoas, elas precisam parar mais para observar que o outro é só um espelho dela. E assim, Patrícia teve a sensibilidade e conseguiu trazer esses benefícios para os amigos da saúde. Eu espero que essa ideia dela, e uma das intenções da live foi isso também, que outros profissionais da saúde vissem, se inspirassem, conversassem com outros amigos, vamos montar alguma coisa,
vamos tentar alguma coisa junto à prefeitura, Sim. e não já importa. Porque eu sei que a gente ainda Uhum. está numa cultura, como Patrícia bem falou, que leva as coisas muito para o racional científico, que assim, não está errado. Mas em nenhum momento da história o extremismo levou o ser humano à evolução de nada. Será Uhum. possível que em 2022 a gente ainda não enxergou esse tipo de perspectiva? Então, assim, eu sei que ainda vai ter algumas dificuldades até a gente conseguir o nosso lugar de fala enquanto terapeuta holística, integrativa, etc. Eu sei que ainda Uhum. haverá, mas tudo na história, para se fincar, passou por isso. E assim, Sim. juntas somos mais fortes. Eu espero que esse nosso primeiro contato, ele abra portas para muitos outros projetos que Sim. nós possamos fazer juntas e Uhum. agregar mais profissionais ainda. Sim. E cada vez mais informar a população. Porque quem está nos Uhum. assistindo, quem ainda vai nos assistir através da gravação, é população. É pessoa que Uhum. precisa ser informada. E eu tenho Sim. certeza que quando essas pessoas souberem o que é a terapia integrativa, a terapia holística, Uhum. né? Sim. Como, eu tenho clientes que, assim, todos os meus clientes, eles começaram por curiosidade. Quem Sim. ficou, entendeu e continuou. E quem não, Uhum. é porque, assim, normal, estamos vivendo em massa. Então, o que Uhum. vai predominar ainda é o consciente coletivo. Uhum. Então, muitas pessoas diminuem ou, enfim, acham que é uma coisa não necessária, justamente por racionalizar tudo isso. Mas, Uhum. assim, cada vez mais isso está chegando, está ficando. Eu quis trazer uma pessoa que trabalha dentro de um hospital, que tem um cargo de responsabilidade. Então, ela tinha que saber o que ela estava fazendo ali. Uhum. Eu quis Com trazer certeza. justamente para quem é Uhum. público ver e que tem mais esse ceticismo e dizer assim, caramba, se uma profissional, se uma pessoa que é enfermeira há tanto tempo, se é uma pessoa que tem cargos de responsabilidade, mais de um, está investindo nisso daqui, então se Uhum. chegou no hospital, então ok, é aceitável. Uhum. Infelizmente ainda tem esse tipo de visão Sim. que predomina, Uhum. mas tudo Aham. bem também, tudo bem também. Então, assim, eu trouxe um trechinho aqui de um livro, enfim, da reciclagem que eu fiz de Reiki, e tem um trechinho que fala mais ou menos sobre o que você falou, Patrícia. Fala, a terapia energética ou vibracional não substitui a medicina convencional. Uhum. Assim como a medicina convencional não substitui a terapia energética. Sim. Elas coexistem e complementam-se na intenção de melhorar a qualidade de vida do ser humano. Então, Uhum. assim, Exatamente. gosto de deixar isso claro também, porque eu sei que com essa evolução da terapia holística, infelizmente tem ainda o lance da retaliação, né, do lado da retaliação, e ninguém está Uhum. querendo substituir a medicina. A Sim. gente entra com um movimento de complementação, Sim. trazendo qualidade, trazendo práticas que, assim, no Oriente, o que é uma novidade e o que é, na verdade, um atraso é como a gente vive aqui. Exato. No Oriente Uhum. existe clínicas só de reiki, onde as Sim. pessoas se tratam fisicamente em clínicas só de Uhum. reiki, que Sim. é uma das terapias que eu e Patrícia trabalham. Então, Uhum. assim, o que para muitos é tipo assim, nossa, mas não precisa de uma coisa palpável, eu não preciso pegar assim, ó, porque a energia reiki, como bem eu estou falando aqui, é uma energia, né? Uhum. Então, assim, nossa, existe clínica. Então, assim, no Oriente as coisas elas já estão mais avançadas. Agora é o seguinte, não é porque o Brasil é necessariamente atrasado, não. É porque parece que às vezes o sistema faz questão de nos atrasar, sabe? Não Uhum. é culpa Sim. o país é imóvel. O É. problema é nos dirigentes. E não É. estou falando de governo atual, estou falando de uma coisa assim, de antes de eu nascer, sabe? De antes de A eu indústria nascer. É uma coisa... farmacêutica, né, Bruna? Então, a Exatamente. gente vive um mundo capitalista, né? Então, a gente sabe Exato. que, obviamente,
não é de interesse das indústrias farmacêuticas, Exato. grandes laboratórios, né? Que realmente a gente resgate o chazinho da vovó, né? Como uma Isso, prática. isso aumenta, Exatamente. eu falei na última live Exatamente. também, gente, se a saúde da gente, se o que a gente tem hoje, só isso, estivesse Uhum. resolvendo, Sim, as farmácias estariam diminuindo. sim, Ah, com onde eu certeza. moro é péssimo. E, na verdade, assim, não é só onde eu moro. Eu posso falar de onde eu moro porque, enfim, né? Por ter Claro. conhecimento de causa. Mas, assim, em estatística, se você for Nossa, atrás, as farmácias, elas não caem. Então, por enormes, não está enormes. tendo mais do que Aham, se curar. com Porque eu certeza. nunca vi isso. É tipo assim, você toma um remédio para... Você toma um anticoncepcional, por exemplo, né? Para evitar uma coisa. Mas você pode ganhar uma trombose. Uhum, Você toma um medicamento que passaram para você tomar de 4 em 4 horas, mas você ganha uma gastrite. sim, Então, assim, são pontos que a gente precisa observar. E, na sim. verdade, muita coisa a gente faz, tudo bem que, óbvio, a medicina tradicional, ela tem sua autoridade, com certeza. Uhum, Mas, às vezes, as pessoas fazem por falta de informação. Então, tipo assim, eu tô com dor de cabeça, eu vou tomar um comprimido para dor de cabeça. Se não passar, eu vou tomar uhum, outro. Você não sim. conhece outras alternativas que possam curá-las da mesma forma que Uhum, a sim, agressão. Então, sim. assim, eu trouxe 3 dados para as pessoas entenderem que tudo que a Patrícia está falando aqui não é uma... Nossa, que não acabou de chegar esse boom no Brasil. Uhum, Não. uhum, 1962, em 62, eu estou falando de 60 anos atrás, uhum, certo? Terapias alternativas, elas tiveram seu reconhecimento pela ONU. Então, elas foram aprovadas pela ONU há 60 anos atrás, certo? Em uhum. 1991, que foi o ano que eu nasci, isto é, há 30 anos atrás, houve um reforço dessa autorização. Por quê? Porque viram que todas as nações que tinham concordado em implementar essas práticas em seus países não tinham cumprido. Nem todos haviam cumprido. Então, 30 anos depois, eles fizeram uma espécie de reforço através de uma conferência. Então, assim, ó, houve um reforço dessa autorização através do artigo 5.3 da nona Conferência Nacional de Saúde, onde as nações se comprometeram a colocar as terapias alternativas em seus órgãos de saúde. Então, 30 anos depois, elas se comprometeram a inserir, certo? E aí entra 2006, 16 anos atrás, onde o Uhum. Ministério da Saúde integrou, e aí já é um outro órgão super importante, o Ministério da Saúde, Isso. integrou as terapias holísticas no SUS, através da Uhum. portaria 971. Então, Isso. assim, não é nada novo. É Uhum. novo para procurando alternativas. É novo para Isso. quem está se fechando a ideia, a aceitação. Uhum. Isso. É novo para quem está muito agarrado a só o passado. A Sim. vida, gente, ela anda para frente. Uhum. Mas, apesar, né, até como é que eu posso dizer? É até ambíguo pensar que o Brasil tem um número alto de pessoas ansiosas, entendendo que ansiedade é ânsia de futuro, é do Uhum. tempo. Ansiedade é Isso. ânsia do tempo. Então as pessoas Isso. gastam muito tempo pensando negativamente sobre coisas que nunca vão acontecer no futuro delas, Uhum. não pegam esse mesmo tempo, por exemplo, para focar em coisas reais ali para o futuro. Quando é para coisa, para a realidade física aqui da gente, é tipo assim, não consegue se desgarrar daquele conhecimento que já conhece daqui de trás para ir Uhum. para frente. Então, assim, lógico, não é só aqui no Brasil. Isso é Sim. geral. Né? A gente Isso. está falando de Uhum. Brasil, a estatística que o Patrício trouxe. Isso. Então, assim, o que eu percebo é a falta de informação para a população. Não esperem, não esperem que, como a Patrícia falou, né, a questão da mídia sempre vai ficar essa propagação de remédio,
enfim, de coisas que, na verdade, não vai enriquecer sua saúde. Vai enriquecer o de outras pessoas, porque nós estamos num sistema capitalista. Então, se você não fala melhorar a sua saúde através de informações, e tem muitas, viu? Se você coloca terapia holística no Google ou no YouTube, muito mais gente fazendo o que a gente está fazendo aqui. Vão ver. Então, assim, é realmente porque o conhecimento não chegou até nós. Ele já está autorizado a chegar até a gente desde 1962. Porém, a gente não dá para esperar de mão beijada. A gente realmente tem que fazer esse exercício de ir atrás de melhorar a nossa saúde. E ao campo físico, certo? O campo físico ele apresenta. Depois que você já tem abandonado, depois que você já tem se abandonado há muito tempo, aí seu corpo físico se manifesta em forma de um sinal para lhe avisar. Mas as coisas já estão acontecendo há muito tempo. Tem médicos, tem pessoas da medicina convencional que fala que estresse é o que causa câncer. Então, assim, como? Como uma coisa emocional pode gerar uma doença física? Porque tudo está interligado. Dentro da profissão do holístico, é exatamente isso. Holístico significa isso, o todo. Então, quando alguém chega aqui para atender, o que eu considero nessa pessoa é o todo. Eu tenho que analisar o todo. Como é que ela está emocionalmente? Como é que ela está fisicamente? Mesmo não sendo da minha alçada, eu não faço diagnóstico. Quem faz diagnóstico é médico. Eu faço anamnese, é outra coisa. Como essa pessoa está espiritualmente, como essa pessoa está. É um conjunto, mentalmente. E aí a gente começa a traçar um caminho para entender sobre a origem, para curar todo o resto. Então, assim, tem que existir essa conscientização do novo conceito de saúde. O mundo evolui. Então, que nós não fiquemos para trás, que a gente consiga evoluir com tudo isso. Né? Deixa eu ver aqui, tem mais alguém? Só complementando. Só complementando sua fala, assim, do quanto nós somos seres holísticos, né? Nós somos seres completos e conectados com todos os nossos corpos, né? O corpo físico e os outros corpos sutis, né? Então, nós somos um todo. Então, e você pensar na questão do modelo biomédico, que é o que a nossa sociedade preconiza, né? E que é instituído, a medicina tradicional ocidental é totalmente fragmentada. Então, você tem médico de cabeça, de pescoço, de olho, de nariz, de boca, de ouvido, de braço, de mão, de dedo, de tudo, né? Joelho, pé, enfim. E nós não somos. Nós não somos um pé, nós não somos um todo. Né? Estamos conectados, né? Então a importância, né, das pessoas procurarem profissionais devidamente habilitados, né? Então no momento de uma anamnese você vai fazer todo um processo de investigação, porque nós somos um todo. Então assim, se a gente pensar na ansiedade, né? Então normalmente as pessoas ansiosas têm problemas gástricos, né? Aparelho digestivo, né? E tudo mais. Então, assim, é uma emoção agindo, né, no corpo físico. Que é esse o contexto, né? Para ficar mais claro, assim, para que as pessoas entendam, né? Então, tanto que a medicina tradicional chinesa, ela institui algumas emoções relacionadas a alguns órgãos, né? Então, a raiva, uma relação com o fígado, né? A tristeza, uma relação com o pulmão, o medo, com uma relação com o rim, a ansiedade com o estômago, né? Então, eles têm toda essa cultura da associação da emoção, né, com determinado órgão. Se essa emoção está ok, até porque as emoções estão postas, óbvio, que todos nós sentimos todas as emoções. A gente somos humanos, a gente sente raiva, a gente tem ansiedade, né? Mas a questão é o enfrentamento disso, né? E do alimento que a gente dá para determinada emoção, né? O que é que a gente alimenta?
né? Então, por exemplo, a live, a gente vem programando, se organizando, a gente, né, tinha pensado em determinada data, a gente conversa, achou que, né, que seria melhor. Hoje, uma data fantástica, né, de um portal energético, 11/11, Sim, então, sim, e que realmente tudo se encaixou e que tudo fluindo na mais perfeita harmonia, né? É o que estamos aqui. Gerou ansiedade? Com certeza, gerou em mim, gerou em você. Né? Deixa eu me sim. organizar, porque eu vou encontrar com Bruna às 20 horas. Então, O tudo é um chá é de enfrentamento. camomila, viu? É? O chá é de Ah, pronto. camomila e o óleo é de Então, lavanda. ah, tá bom. Então, cada um vai lançando dos artifícios, né? Então, eu fui pra praia, tomei um banho de mar, relaxei, descansei Maravilhoso. na rede. A pessoa tá de férias, né? Ó, É, precisa. bela da Então, frente. isso. E assim, organizada, assim, porque, né, a gente combinou às 20 Sim, horas, né? Então, é uma ansiedade saudável. Existe isso? Existe. Né? Que é o que faz com que a gente faça as coisas de uma forma mais bacana. Agora, se eu, ai, Bruna, não consegui dormir, fiquei imaginando como seria essa live. Nossa, tem 2 dias que eu não sim, durmo, né? Só para as pessoas entenderem a diferença de uma sim, ansiedade saudável, digamos assim, né? sim, Ah, beleza, sim, fiz minha respiração, hoje na praia fiz meu alongamento, respirei, dei meu mergulho no mar, agradeci por tudo, né? Então, acho que a conexão com a natureza tem, sim, né, esse propósito, né, de trazer esse resgate mesmo, né? Esse sentimento de gratidão e de reenergizar, né? O nosso corpo, nossa energia, nossa alegria. Aí. Então, bem linda. Então, é bem isso, né? Tanto que, inclusive, no Reiki tem esse propósito, né? Quem tem mais, doa para quem tem menos. Então, por isso que sim, quando as pessoas estão, quando nós estamos tristes, né? Nada melhor do que ter um contato com a natureza, uma plantinha que sim, seja, né? Então, sim, tudo, a troca energética, né? Então, quem tem mais doa para quem tem menos, a natureza que é a grande concentração energética, né, ao nosso alcance. sim. Então, a gente precisa lançar a mão disso, né? Então, isso é muito, muito bacana. A gente saber Eu acho como que tem, enfrentar as situações, sim, né? sim. Eu acho que tem tudo para vir e ficar as terapias Uhum. holísticas, Sim. porque eu observo meus Uhum. clientes, meus seguidores e a forma que eles se comunicam comigo é tipo Sim. assim, eu não sei o que é, mas quando eu falo um pouco, gera aquela curiosidade positiva, de tipo assim, nossa, sério, que legal, mas eu gosto de planta, mas eu Uhum. tomo chá, mas eu faço yoga, já fiz yoga, já tentei fazer meditação, sei lá. Nós Uhum. estamos falando desses exemplos, mas é muito mais abrangente, certo, Sim. gente? Tem muita mais coisa aí. Uhum. Então, assim, é algo que, na verdade, mesmo vocês não entendendo conceitos, ainda, né, ainda não se tornou popular para vocês entenderem sobre conceitos, mas muita coisa dessas práticas vocês vão, assim, se familiarizar rapidamente. Porque em alguma, ou você já viu sua avó, ou seu avô, ou uma vizinha, alguém, sua Uhum. mãe, com algum tipo de prática por menos que ela soubesse do termo, porque isso é o que Uhum. menos importa de vocês saberem. Sim. Vocês têm que saber sobre o benefício e sobre a Uhum. filosofia que tem por trás disso. E quando eu falo filosofia, é a filosofia da prevenção. A terapia holística, ela não trabalha com esse imediatismo. É uma filosofia de vida. Você está todos os dias ali, se cuidando, se conhecendo, como a Patrícia bem falou, essa questão do autoconhecimento, ela vai vir com tudo. Pessoas que não Uhum. querem encarar suas próprias sombras, pessoas que estão ignorando seus próprios problemas, pessoas que Uhum. estão alimentando raiva, ódio, mágoa, tristeza, todos esses sentimentos ruins que Uhum. reverberam em outras coisas, físicas ou não, Sim. negativas para você, não Uhum. ache que você está entregando ao outro, porque você não está, Uhum. está com você, todo esse ódio, toda essa coisa. Uhum. Então, assim, é uma filosofia, na verdade. É a forma que você vai encarar a sua vida. Ainda está muito diferente
do que a cultura de hoje prega, que é mais a questão do imediatismo. Tô dor de cabeça, quero me curar agora. Não importa se eu vou ficar também eu tomo outro remédio. A terapia holística é conversar sobre a origem dessa tua dor de cabeça, porque a ideia é que ela não retorne. Vamos estudar isso aí. Vamos analisar. Tratar a causa, né? Exatamente. E não que tenha problema de tomar um remédio alopático de forma alguma. O grande problema é que as pessoas estão se viciando em remédios, se vivendo disso. E aí é uma grande problemática, porque você não encara a raiz emocional disso. E você se torna um dependente de remédio e, enfim, de várias coisas. E quanto mais você depende disso, mais você se afasta de você mesmo. Você acaba não se entendendo. Então, assim, para finalizar, né, estamos aí há um pouquinho mais de 1 hora de live. Patrícia, ela ainda vai falar um pouquinho para se despedir, mas, assim, estamos felizes por quem conseguiu vir. Essa live vai ficar gravada para outras pessoas que têm interesse no tema, ou que, quem sabe, daqui a 1 ano, 2 anos, vão ter mais interesse ainda de assistir esse tipo de live, com esse tipo de temática. Ainda não está enraizado na mente das pessoas, mas cada vez mais está chegando e a corrente está acontecendo. Então, o que eu e Patrícia gostaríamos de frisar aqui é que, primeiro, modifiquem a mente de vocês o conceito de saúde que vocês aprenderam antigamente. Ele não existe mais. Na verdade, ele foi descoberto por pessoas que observavam mais o campo físico e fizeram questão de excluir os outros campos, certo? Que a gente vive no dia a dia. Hoje as pessoas têm mais problemas emocionais do que físicos. Na minha concepção, né? As pessoas têm mais problemas emocionais do que físicos. Mas para elas, emocional não é saúde. Então quer dizer que uma pessoa que está com depressão e está com o corpo sem um ferimento, sem nada, é porque ela está saudável. E não é nessa. Então, assim, ressignifiquem o conceito de saúde. Segundo conselho, tragam, se familiarizem mais com essa questão da terapia holística, complementar, a fitoterapia que traz essa coisa do remédio natural para dentro da nossa casa, para a família. Não são coisas distantes de vocês, são coisas que tem no jardim de vocês. É coisa que vem da sua rua para ti que você nem sabe. São coisas da medicina, como a Patrícia bem falou, né, da medicina chinesa, e na outra live eu falei, egípcia, e por aí vai. Então, assim, o que é novidade para a gente, que como sempre chega em atraso, mas não por falta de autorização, porque eu trouxe os dados para vocês verem, mas por esse atraso, às vezes, até mental mesmo das pessoas, sabe? De não procurar uma melhora para a vida delas. Se acostumarem com o marasmo, ou com a rotina, ou com a vida que não caminha, uma miserabilidade mental, sabe? Então, assim, procurem melhorar a saúde de vocês. E não só quando vocês considerarem que estão doentes. Para a gente estar mal, basta a gente estar bem, tá? E as coisas estão interligadas. Então, assim, é melhor você cuidar de você mesmo quando você estiver bem. E cuidar no sentido de autocuidado. Não é de tipo, tô bem, vai ver que eu vou me cuidar. Não, no sentido de autocuidado. Tu tá bem? Ótimo, maravilha. Então vai fazer uma aula de yoga, tem gratuito no YouTube. Vai fazer uma meditação. Não consigo me concentrar. Tem meditação guiada no YouTube. É só escrever meditação guiada para ansiedade. Meditação guiada para estresse. Tem gratuito no YouTube. As coisas estão mais fáceis hoje do que há 30 anos atrás, por exemplo. Então, assim, tenham esse interesse. Se abram para conhecer o novo. As terapias holísticas estão chegando com tudo. Essa mulher aí, maravilhosa, é um exemplo, porque ela fez questão de tirar a sensibilidade da mente e do coração para colocar num projeto e materializar para quem está chegando agora.
Patrícia conseguiu inserir um núcleo na SAMU. Me corrija se eu estiver errado nos termos, viu, Patrícia? Um núcleo de atendimento Isso. para os profissionais da SAMU, de atendimento com terapias holísticas, certo? Sim, Para esses isso, profissionais. Aqui isso. um núcleo no hospital de Salvador, Bahia. Isso. Também trabalha. Tem cargos de responsabilidade, juntamente à prefeitura, a Estado, ela conseguiu essa inserção. Assim como já existem outros hospitais, em postos que também oferecem terapias holísticas, ainda não todos, por falta de autorização, mas porque está caminhando para isso. E eu quis trazer, Patrícia, aqui para vocês verem que sim, é real. Sim, nossa saúde está sendo modificada para melhor, em nosso benefício. Mas tem coisas que o passo tem que ser seu. Não do governo, não do Estado, não da prefeitura. Tem que ser seu. Você tem que ter o interesse de buscar uma perspectiva de saúde melhor, tá bom? Paty, fala aí alguma Oi, querida. coisinha. Não, assim, basicamente só agradecer, né? E assim, muito feliz por estarmos falando sobre isso, né? De extrema importância, que as pessoas criem essa consciência, né? Desse resgate mesmo, de olhar para si um pouco, né? Que a gente vive um momento em que a gente olha muito o outro e esquece de olhar a gente, né? Isso é importante, a gente se conhecer, a gente identificar os nossos gatilhos, trabalhar essas outras questões antes que a doença se estabeleça, né? Então, isso é extremamente importante. E que a gente possa disseminar, e que outros terapeutas possam surgir, e que o SUS, né, os governantes, os gestores, as cidades, os estados, o país, possa reconhecer as práticas como algo fundamental, né, de promoção de saúde, né? E que a gente possa fazer reverberar essa prática prevencionista, né? O velho ditado, né? Que prevenir é melhor que remediar. Né? Então, que a gente traga isso para a nossa realidade mesmo, né? E que essas questões comecem a ser desenvolvidas dentro do núcleo familiar, né? Que a gente possa conhecer algumas práticas, praticar com o filho, com a mãe, com o marido, né? Então, assim, meu marido, ele é médico, né? Então, quando eu comecei esse movimento, enfim, ele ficava ali à margem só observando e tal. E aí, de repente, fazia aula, eu preciso praticar. Obviamente, eu vou praticar em quem está aqui perto de mim. E ele começou a compreender e a sentir, né, o quanto estava fazendo bem para ele aqueles momentos de promoção de cuidado, né? E aí hoje ele já me pede um médico. Isso. Através de uma enfermeira, usando prática. Isso. Em casa, a gente usa. Então, assim, eu vim aqui para Barra Grande, Península de Maraú, 250 quilômetros de Salvador, né? O nosso momento de realmente de desconexão, né? Para que a gente possa relaxar e descansar. E aí eu trouxe meus óleos essenciais, eu trouxe minha plaquinha de auriculoterapia, né? Só não trouxe minha maletinha de ventosa porque a bagagem já estava grande demais. Mas enfim, a gente traz, não tem jeito, né? Já é um caminho sem volta, não só para o terapeuta, mas eu acho que para toda a população. Muito pelo contrário. Exatamente. Assim, meus filhos são meus fregueses, né? Então, Jéssica me pede muito, meu filho Vitor, que não é da área de saúde, muito menos da área holística, né? Então, ele sempre me pede, porque ele sente no corpo, né? O quanto, o benefício, o bem que faz. Né? Então, isso é muito bacana e que as pessoas possam entender e que a gente vá semeando essa sementinha que foi plantada aqui, porque eu acho que o que nós fizemos hoje aqui foi semear, plantar, né? E aí agora cabe, né, as pessoas começarem a semear para que isso possa render frutos, a gente faz maravilhas, né? Então foi a sensação que você teve
quando você fez o reiki. Nossa, gente, que coisa maravilhosa que tá ali nas nossas mãos. Como que isso não é disseminado? Por que que as pessoas não conhecem, né? Então, que a gente traga esses assuntos, que busque mais informações, que converse e que dissemine essas práticas, né? Porque realmente acho que a gente só tem a ganhar, né? Só tem a ganhar como promoção de cuidado, de qualidade de vida, de bem-estar, de autoconhecimento, né? Então a gente percebe até em relação ao SAMU, que a gente vai trabalhar numa próxima etapa, não somente as práticas integrativas, mas, por exemplo, a comunicação não violenta, né? Então, a partir do Sim. momento que a gente se conhece, que a gente é gentil com a gente, né? A gente começa a ser mais gentil com o outro. Então, toda essa comunicação violenta que a gente vê, né, em todos os espaços, né, em todas as esferas, que a gente vê isso muito forte, a partir do momento que você, né, é gentil consigo, né, você, obviamente, a gente só dá o que a gente tem, né? Então, a partir do momento que você cultiva isso, que você ressignifica essas questões, obviamente que o seu lidar para com o outro, e gentileza gera gentileza, enfim, eu estou sendo meio clichê, mas é porque é real, né? Isso a gente vê na prática, a gente vivencia na prática. A forma que eu enfrento as dificuldades e as situações, né? Obviamente que hoje é muito diferente de como eu vivenciava e enfrentava anteriormente, né? Óbvio, de uma forma muito mais gentil, muito mais amorosa, né? Para com o outro. Isso, nossa, não tem preço, não. É valor mesmo. Então, quando a gente vai para um terapeuta, quando a gente, né? Uma prática no consultório, né? Isso, considerem isso como um investimento, porque é um investimento, né? Importante. Isso é muito importante, né? E é muito lindo você ver a evolução das pessoas, né? Que você vai cuidando, aí falando, né? Enquanto terapeuta, que você vai observando como as pessoas vão mudando todas as questões, não só as físicas, mas dos outros corpos sutis. É fantástico, é muito lindo. Isso observando também, porque assim, falando de mim, não enquanto terapeuta, mas enquanto consumidora Sim. das terapias holísticas, gente, eu era muito doente, assim, sabe? Era um negócio sei lá, toda hora, ou era uma dor de cabeça, ou era uma dor de garganta, ou era uma dor no pé, ou era uma dor no joelho, ou era um estresse, ou era não sei o quê. E eu não gostava, Patrícia, de viver assim, porque eu tinha que isso gera reclamação, você tem que se abrir para alguém. Então você começa a falar para as pessoas e normalizar para as pessoas das suas doenças. Acho que Sim. todo mundo conhece alguém As queixas, que né? fala das doenças, nossa, eu não vou dizer que é com felicidade, mas é com entusiasmo. Não, porque eu estou doente daquilo, eu estou doente disso, eu estou doente daquilo. Eu conheci as práticas, hoje eu sou profissional, mas antes eu precisei de muita terapia. Eu precisei de um caminho diferente para que eu pudesse hoje, não estou livre de doenças, porque eu sou um ser humano, mas hoje eu busco pela via que eu acredito mais, que é uma via mais Sim. natural, mais alternativa. Uhum. Então, assim, se observem, se permitam vivenciar Uhum. alternativas mais positivas, porque Isso. a terapia, como eu falei, ela traz uma filosofia, ela não vai trazer só uma Uhum. solução, ela traz uma filosofia. E você Isso. olhar a vida por uma perspectiva mais positiva, e Uhum. aqui já não tem nada de clichê, essa coisa do positivo. Isso é um Uhum. movimento que eu espero que as pessoas falem cada vez mais de coisas positivas, porque eu sei que tem Sim. gente que reclama de ter um movimento do positivismo. Aí tem pessoas assim que reclamam. Então, como a Patrícia falou, né, são pessoas que estão cheias demais de sentimentos negativos e nem Uhum. apoiam o positivo. Então, assim, não importa. Faça o seu caminho, procure melhorias Isso. para você. Isso. E para se conhecer, pare de se ignorar. Tem Uhum. uma querida que está assistindo nossa live aqui, ó, que ela escreveu assim, a Socorro, né? Nosso emocional define nosso dia, nosso Uhum. humor, nossa Sim. saúde mental, nosso amor ao próximo, enfim, é o que nos põe de pé. Sim. Perfeito, Socorro, parabéns. Uhum. Porque dia que as pessoas, que todas as pessoas entenderem isso,
ou parem de só saber disso e não procurem fazer uma modificação na sua própria rotina, Uhum. nossa, a gente está muito melhor. Essa questão Sim, da linguagem violenta, da comunicação violenta, às sim. vezes não é porque a pessoa é necessariamente má, é porque Uhum. ela está Sim, cheia de estresse, de sim. negatividade, Isso. de uma rotina maçante. Então, Uhum. encarem as terapias holísticas como um caminho a mais para Uhum. agregar dentro do Isso. caminho da medicina convencional. O que vocês precisarem do meu trabalho, do trabalho de Patrícia, Uhum. nossas redes sociais é o que dá Sim. acesso direto, ao Uhum. nosso trabalho, de vocês Sim. conseguirem falar com a gente. Bruna, não me entendi sobre reiki. O que é reiki? E aí, Uhum. conversa comigo, me chama. Eu gosto de Uhum. informar as pessoas. Essa Sim. live aqui não é necessariamente para atrair cliente, não. Isso aqui é para dar uma informação para ver se você consegue mudar a sua própria vida. Ponto. Uhum. Como eu consegui modificar a minha, como a Patrícia conseguiu modificar a Sim. dela. Sim. Mais lives dessas irão acontecer. E, enfim, gente, é isso. Eu gosto muito, muito de agradecer as pessoas que estão conosco até agora, Sim. pelo Sim. interesse de vocês. Sim. Tenho certeza que pelo menos metade aqui, que nem trabalha na área da saúde, está aqui realmente por um interesse vindo de algum lugar dentro de si. Então, Uhum. gratidão por esse respeito, por Sim. respeito próprio e respeito ao nosso trabalho. Uhum. Gratidão por se informarem. É assim que o nosso trabalho é alimentado, é do Uhum. interesse de todos. Sim. E o meu trabalho, o meu espaço terapêutico está aberto para vocês, assim como o meu coração, Uhum. como eu costumo sempre dizer. Uhum. E Patrícia, maravilhosa. Deixei a rede Ah, social dela, obrigada. já virou. Eu vou deixar de Uhum. novo para quem Tá quiser bom. ter algum contato com ela, algum profissional da saúde que queira tirar Uhum. alguma dúvida com ela, também é Sim, importante. sim, sim. A Entende? gente Então, troca assim, essas ó, figurinhas. A gente troca as com figurinhas. certeza. Problema nenhum. Acabou de mandar uma mensagenzinha aqui, Ah, é uma pessoa obrigada. maravilhosa que trabalha em posto de saúde. E eu falei Ah, para ela, ó, bacana. faça porque Uhum. é importante que Sim. profissionais da saúde, independente do cargo que elas Sim, ocupem, que elas estejam sim, cada vez mais informadas. Porque sim, isso aqui vai ter que chegar de uma forma massiva daqui sim. para frente. E, Uhum. enfim, sabe, maravilha. E que se Gratidão a torne todos. institucional, assim, né? Que a gente Sim, possa ter os espaços institucionalizados, sim, né? E sim. que a gente possa realmente disseminar isso aí, as práticas. Vai Que bom. acontecer. Vai acontecer. Já Gratidão. está fazendo acontecer aqui, Sim, não isso, é? isso. Estou à Pois, disposição também, sim, com certeza. viu? Gratidão, Patrícia, pela Gratidão sua você. amorosidade, pela sua empatia de ter aceito o meu convite. Ah, Tirei você um pouco te das agradeço. suas férias, mas Nada, a gente faz o que eu sei gosta, o que que, ama. que Um prazer estar era aqui. feliz. Eu sei que dentro da profissão é muito amor. Então, a gente realmente fala com o coração bem aberto. Mesmo assim, eu Uhum, gostaria de lhe agradecer publicamente, porque tá você, bom. enfim, foi uma pessoa que acolheu a ideia, foi Uhum, super simpático desde o começo, que e bom. é isso. É a primeira de Muito muitos projetos que feliz. teremos pela frente. Tá Sim, bom, meu sim. amor? Ok, querida. Então tá Gente, bom. graças a Gratidão. todos. Boa Vou deixar noite. o arroba de Paty para quem quiser se informar de alguma coisa com ela, tá bom? Uhum, E tá joia. nos vemos por aí, ou por aqui, pela rede social mesmo, tá Pronto, bom? tá joia. Um beijo, Beijo Paty, um beijo. grande. Gratidão por Amém. estarem aqui. Gratidão. Tchau, tchau. Tchau.